Imagine plantar espinafre apenas uma vez, só uma única vez, e colher folhas frescas por 20 anos. Sem sementes novas, sem semeadura anual, sem a frustração do pendoamento no verão. Porque quase ninguém com menos de 70 anos já ouviu falar desta planta? Por que ela desapareceu dos jardins, catálogos e da nossa memória? E o que a indústria de sementes tem a ver com isso? Fique ligado, porque no número 1 começa uma história que muda tudo. Top 1. O que é o Bom Henrique e de onde vem esse nome estranho? O Bom Henrique, botanicamente Xenopodium bonus henricus, é uma hortaliça de folha perene que é cultivada na Europa há mais de 1000 anos. Pertence à mesma família botânica do espinafre, da beterraba e da quinoa. Em termos de sabor, lembra muito o espinafre, muitas vezes sendo até mais suave, com uma nota levemente terrosa e menos substâncias amargas. A planta cresce como uma touceira compacta com folhas triangulares grossas e verde escuras, atingindo cerca de 30 a 45 centímetros de altura. Na primavera, ela também produz brotos florais, que também são comestíveis. É extremamente resistente ao inverno, suportando temperaturas bem abaixo de zero e brotando de forma confiável a cada primavera. O nome em comum provavelmente remonta ao alemão Guter Heinrich, que em inglês se tornou Good King Henry. Alguns historiadores sugerem uma referência a Henrique IV da França. Outros veem origens folclóricas. O que é certo é, esta planta teve muitos nomes. Na Inglaterra, era chamada de aspargo de pobre, espinafre selvagem, ou regionalmente, Lincolnshire spinach. O fato de carregar tantos nomes mostra o quão difundida ela já foi. Era comum, óbvia e profundamente enraizada na cultura alimentar. Top 2. Por que o Bom Henrique é melhor que o espinafre? Ao comparar o Bom Henrique diretamente com o espinafre, a diferença é quase inacreditável. O espinafre é uma planta anual. Você o semeia na primavera, colhe por algumas semanas, e assim que as temperaturas sobem ou os dias ficam mais longos, ele pendoa. Depois disso, as folhas tornam-se amargas e inúteis. O Bom Henrique, por outro lado, é perene. Uma vez plantado, fornece colheita por 15 a 20 anos, alguns exemplares até por mais de 30 anos. Ele também está claramente à frente na janela de colheita. O espinafre geralmente oferece de 4 a 6 semanas na primavera e, eventualmente, mais uma vez no outono. O Bom Henrique produz folhas frescas do início da primavera até o final do outono, muitas vezes de 6 a 8 meses seguidos. Mesmo quando forma hastes florais, as folhas permanecem macias e comestíveis. Nutricionalmente, ele não fica atrás do espinafre em nada. Contém grandes quantidades de vitamina A, C e K, além de ferro, cálcio e proteína. Algumas investigações indicam até um teor de ferro mais elevado. Além disso, é significativamente mais robusto. Enquanto o espinafre reage sensivelmente ao calor, à seca e às pragas, o Bom Henrique continua crescendo, quase imperturbável mesmo em solos pobres, meia sombra ou durante períodos de seca. Observado objetivamente, ele é superior em quase todos os pontos. Top 3. A Era de Ouro do Bom Henrique. Para entender o que se perdeu, precisamos olhar vários séculos para trás. Do século XVI ao início do século XX, o Bom Henrique era parte integrante de quase todas as hortas camponesas na Europa e em partes da América do Norte. Especialmente na Inglaterra, Alemanha e Escandinávia, ele pertencia naturalmente a toda a horta doméstica. Para famílias comuns, esta planta não era algo especial, mas sim uma segurança. A razão mais importante era a segurança alimentar. Famílias pobres não podiam se dar ao luxo de confiar em colheitas incertas ou comprar sementes novas todos os anos. O Bom Henrique era uma garantia. Uma vez plantado, fornecia folhas frescas por décadas, independentemente de quebras de safra de outras culturas. No final do inverno e início da primavera, quando os estoques ficavam escassos e vegetais frescos quase não estavam disponíveis, ele era uma das primeiras plantas a brotar. Esses primeiros brotos forneciam vitaminas vitais após meses de vegetais armazenados.
Em tempos de guerra, crises econômicas ou quebras de safra, ele permanecia confiável. Além disso, era tradicionalmente usado na medicina, entre outras coisas, para problemas de pele ou como um laxante suave. Livros de culinária do século XIX contêm inúmeras receitas, cozido como espinafre, em sopas, em tortas, ou os brotos de primavera preparados como aspargos. O bom Henrique não era um luxo, era a base da cozinha cotidiana. Top 4. O desaparecimento. O que aconteceu? Entre aproximadamente 1920 e 1960, o bom Henrique desapareceu gradualmente dos jardins. Na década de 1970, as sementes mal podiam ser encontradas. Na década de 1990, a maioria das pessoas nem sequer conhecia o seu nome. Como uma planta que foi indispensável por séculos, pôde cair quase completamente no esquecimento. Um fator decisivo foi a industrialização da agricultura. O foco mudou para culturas anuais, que podiam ser cultivadas e colhidas mecanicamente, que cresciam uniformemente, eram fáceis de transportar e permaneciam conservadas por muito tempo. O bom Henrique não se encaixava nesse sistema. Suas folhas são mais sensíveis que as da alface americana. Sua forma de crescimento menos uniforme. Seu uso mais local. A isso somou-se a concentração da indústria de sementes. De muitos pequenos fornecedores regionais surgiram poucas grandes empresas. Estas apostaram cada vez mais em variedades anuais que precisavam ser compradas novamente todos os anos. Plantas perenes como o bom Henrique desapareceram dos catálogos. Sem disponibilidade comercial, os jardineiros domésticos pararam de cultivá-lo. E em poucas gerações, o conhecimento se perdeu. Ao mesmo tempo, a cultura alimentar mudou drasticamente após a Segunda Guerra Mundial. Supermercados substituíram as hortas domésticas. Vegetais congelados deslocaram as colheitas sazonais. A conveniência tornou-se mais importante que a autossuficiência. Uma planta robusta e rica em tradição, com uma imagem camponesa, dificilmente tinha lugar nesse novo mundo. Top 5. Por que a indústria de sementes não tem interesse em vegetais perenes? A lógica econômica é simples. A indústria de sementes ganha dinheiro vendendo sementes novas todos os anos. Plantas anuais como tomates ou espinafre encaixam-se perfeitamente nesse modelo. Compra-se a semente na primavera, colhe-se no outono, e no ano seguinte, o ciclo começa de novo. Comprar de novo, semear de novo, pagar de novo. Vegetais perenes rompem completamente este sistema. Se você plantar o bom Henrique uma vez, não precisará de sementes novas por décadas. Nem no ano que vem, nem daqui a 5 anos, nem em 20. A planta se multiplica pela divisão das raízes. Quem quiser mais exemplares, simplesmente os divide e os planta novamente ou distribui mudas. Do ponto de vista empresarial, isso significa nenhuma receita recorrente. Na primeira metade do século XX, as grandes empresas de sementes concentraram-se cada vez mais em variedades que geravam demanda contínua. Os vegetais perenes desapareceram silenciosamente dos catálogos. Em vez disso, foram promovidas variedades híbridas, cujas sementes não podiam ser reproduzidas fielmente à variedade original. Assim, a nova compra anual permanecia necessária. O bom Henrique não foi a única planta a ser vítima deste processo. Outros vegetais perenes, que permitiam a autossuficiência a longo prazo, também foram oferecidos com cada vez menos frequência. O padrão é claro. Plantas que criam independência e fornecem alimento por muitos anos não se encaixam em um sistema baseado em vendas contínuas. Top 6. As vantagens incríveis do bom Henrique. Ao analisar todos os fatos com sobriedade, fica claro por que o bom Henrique é tão extraordinário para os jardineiros domésticos. A primeira e talvez mais importante vantagem: plantar uma vez, colher por décadas. Um único plantio pode fornecer folhas frescas continuamente por 15 a 20 anos, às vezes até mais, sem semeadura anual, sem esforço recorrente. A segunda vantagem reside na diversidade da colheita. No início da primavera, os brotos jovens podem ser cortados como aspargos. Depois disso, as folhas fornecem verde fresco continuamente por meses. No verão, até os botões florais são comestíveis. Uma planta
3 fases de utilização diferentes. Terceiro, sua robustez convence. O bom Henrique tolera solo pobre, meia sombra, períodos de seca e invernos rigorosos. Enquanto culturas sensíveis exigem cuidado e proteção, ele continua crescendo de forma quase autônoma. Problemas com pragas também são raros, o que torna o cultivo particularmente fácil. Um outro ponto decisivo é o benefício econômico. Uma única planta pode produzir vários quilos de folhas anualmente. Ao longo de 20 anos, isso soma uma quantidade considerável de vegetais frescos, sem custos adicionais de sementes. Para quem busca autossuficiência, isso significa segurança de planejamento a longo prazo. Observado objetivamente, é uma das decisões mais eficientes que o proprietário de um jardim pode tomar. Top 7. Como cultivar o bom Henrique. Surpreendentemente fácil. O cultivo do bom Henrique é notavelmente descomplicado. O maior desafio consiste inicialmente em conseguir sementes ou divisões de raízes, já que a planta não está disponível em todos os lugares no comércio. No entanto, uma vez que se tenha sementes ou uma muda, a base para décadas está lançada. A semeadura pode ser feita diretamente no campo no início da primavera, ou iniciada dentro de casa de 6 a 8 semanas antes da última geada. As sementes precisam de luz para germinar, por isso são apenas pressionadas contra a superfície do solo e mantidas úmidas. Alternativamente, divisões de raízes podem ser plantadas na primavera ou no outono, com um espaçamento de cerca de 30 a 45 centímetros. O local pode ser ensolarado à meia sombra. Em regiões mais quentes, uma sombra à tarde é ideal. O solo deve ser rico em humus e levemente úmido, mas mesmo solos pesados ou menos ricos em nutrientes são tolerados. Na fase de estabelecimento, recomenda-se rega regular. Depois disso, a planta mostra-se extremamente resistente à seca. Quase não é necessário adubar. Uma fina camada de composto na primavera é suficiente. No outono, a planta retira-se completamente e brota sozinha novamente na primavera seguinte. Não é necessário mais cuidado. Por fim, quero que você entenda algo com muita clareza. Vegetais perenes não são apenas práticos. Eles mudam o quão independente você realmente é. O bom Henrique alimentou pessoas por séculos porque era confiável, barato, robusto e voltava todos os anos sem que fosse necessário comprar de novo. Se esta história te fez refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Escreva para mim nos comentários se você quer plantar o bom Henrique este ano. E não se esqueça, curta o vídeo se você quer trazer de volta mais desse conhecimento de jardinagem perdido.